Olá, pessoal! Voltei. Gente, não vou cansar de repetir que esse dia tem sido incrível. E a gente só tem a agradecer, né? Já foram, quer ver? Já foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Já foram 6 lives desde as 9 horas da manhã. A gente tá aqui, eu tô tentando ver quem tá entrando. Instagram faz esse trabalho por nós. Fernanda, já te chamo. A gente tá aqui, já foram 6 lives desde das 9 horas da manhã. A gente tá aqui conversando sobre as conexões, sobre as famílias, sobre como aproveitar esses dias, né, de intensa conexão em casa e a gente já olhou, né, sobre a ótica dos 3 pilares. A gente já teve gente falando com olhar mais da gestão da emoção, mais olhar da comunicação assertiva e mais olhar da criatividade. E agora a gente, antes ainda até de eu chamar a nossa convidada da live agora e eu falar exatamente o tema, né? Eu acho que vocês já viram a programação, mas eu quero dizer como a vida é generosa com a gente, né? A convidada, Fernanda Prates, é uma empreendedora, uma mulher forte, guerreira aí que a vida me deu a oportunidade de encontrar. Ela tem um trabalho incrível, né? E ela vai nos agraciar aí com algumas dicas muito práticas de quem faz, de quem tá lá no dia a dia executando tudo isso que ela vai contar pra gente com as crianças dela e com as crianças que participam do negócio dela. Então, eu vou convidar a Fernanda Prates. Quero fazer uma apresentação, mas eu quero muito que ela fale quem ela é, né? E o que ela tem aí de incrível para compartilhar com a gente. O pilar agora é criatividade. Eu vou convidar ela aqui. Enquanto ela vai entrando, eu vou ler aqui uma apresentação dela que eu achei tão bonita. Deixa eu ver, cadê a Fernanda? Oi, Fernanda! Olá, tudo bem? Bom, eu tava falando, Fernanda, como a vida às vezes ela é muito generosa com a gente, né? Verdade. Um dia que admira o meu trabalho, eu tenho a oportunidade de dizer que admiro o teu, porque Ah, obrigada. mais do que a gente pensar em fazer, né? Fazer é que é a parte mais difícil e você faz todos os dias. Verdade, verdade. Ó, eu vou ler aqui a tua apresentação porque eu achei muito linda, mas depois tu vai Tá completar bom. com quem é a Fernanda, né? Ok. Ela é uma apaixonada por crianças, isso dá de ver no teu olhar, e tudo que envolve delas. E em especial o brincar. Olha que incrível. Isso. Fernanda é mãe de um lindo menino chamado Pedro. Eu tenho um Pedro de aniversário hoje. Ah, eu vi, parabéns. Obrigada. E é idealizadora e responsável do espaço Quintal, um espaço de brincar, que fica nos ingleses aqui em Florianópolis. E lá a Fernanda faz um trabalho incrível, com muitos eventos, né, destinado às famílias, em especial às crianças, né, Fernanda? E eu amei essa Isso. parte que fala que desde cedo soube que a sua missão era trabalhar com crianças. Te admiro ainda mais. Cursou magistério, atuou como professora infantil, graduou-se em matemática e física e fez a pós-graduação em pedagogia empresarial. E hoje está cursando uma pós-graduação em ludopedagogia e neuropsicopedagogia. E aí ela vem para falar com a gente sobre a importância do brincar, né? Isso mesmo. Obrigada, Milena, pelo convite. Tô lendo aqui que a Grazi está dizendo que eu sou uma criança grande. Bom, né? Adorei essa definição, né? De fato, E é de verdadeira, porque o fato. sorriso é ingênuo igual de criança. Que bom, que bom. Isso representa o quanto brincar é importante na vida, não só das nossas crianças, mas como na vida dos adultos também, né? Das crianças Eu posso, grandes. eu sou um ser brincante, meu trabalho é brincar, e eu acho que isso reflete
nesse meu sorriso que você mencionou, de ser um sorriso ingênuo, e nessa alegria que eu acabo tendo pela vida, né? Então, acho que você falou tudo a meu respeito, assim, eu sou de fato uma apaixonada por crianças, uma apaixonada por brincar desde muito cedo, então, desde muito criança eu tinha certeza de que eu seria uma profissional que iria trabalhar com crianças. Eu não sabia muito bem o que, então, hora eu dizia que ia ser pediatra, hora eu dizia que ia ser professora, babá, uma atividade relacionada à criança. Quando vinha aquela pergunta dos adultos, né? O que você vai ser quando crescer? Então, eu sempre respondia algo relacionado ao mundo infantil. Hoje tem o quintal. O quintal é um espaço onde a gente estimula e valoriza o brincar livre, o brincar na sua essência, valorizando e respeitando a individualidade de cada criança, o desejo de cada criança. O nosso papel é de ser mediador, né? No brincar, claro que a gente brinca junto, né? Não tem como só olhar. Eu vi você brincando e eu brinquei também, porque a gente não tem como brincar com essa essência e com essa alegria do brincar, né? E o espaço é muito propício para isso mesmo, né? É um espaço simples, né? Um espaço que a criança tem o contato com os elementos da natureza, né? Que são bem importantes para estimular o brincar criativo. E, enfim, a gente faz também eventos, né? Como você mencionou, eventos que a gente tem o Interaja, que é um evento voltado para as famílias, então, para conexão entre pais e filhos. Temos eventos para o público menorzinho, que é o evento Primeiros Passos, onde a gente convida famílias com seus bebês, né? Então, é direcionado para estimulação sensorial. Então, é uma atividade bem bacana também. Porque eu costumo dizer que a criança ela já nasce com vontade de brincar, né? E a criança ela nasce um ser cientista. Então, ela nasce com vontade de explorar tudo. E cada fase tem o seu desejo, o seu gosto, mas é muito importante que a gente estimule isso e permita que a criança brinque desde que ela venha ao mundo, né? Então, lá no início a criança... Pode falar. Não, pode continuar. Não, eu só ia complementar que a gente está tendo a oportunidade de ouvir, né, a questão da criatividade, dos estímulos, sobre vários pontos de vista, né? E essa é a proposta, inclusive, dessas lives, a gente enxergar os pilares sobre cada ponto de vista. Cada profissional tem uma forma de conduzir o seu conhecimento. Mas eu tenho certeza que é unânime em todas as pessoas que vão passar e passaram por aqui, que o brincar, ele fortalece os vínculos, né? Além de que a gente falou, Bianca, sobre nutrir, falamos sobre estimular, falamos sobre interagir, mas a gente sabe que o brincar é um grande elo, né? De conexão aí. Enquanto você se permite brincar, você também, né, aprende, brinca, se liberta, e é um grande incentivo, né? Sim. O brincar, ele não é, né, Milena? Vamos ver, tem uma pequena minha assistindo, ó. E aí meu coração aperta, né, a Luara? Beijão, que delícia. Eu conheço o teu projeto dos detetives, que eu também achei incrível, que estimula a curiosidade, né, essa busca, explorar, né, eu acho que tem muita coisa incrível. Mas assim, ó, Fernanda, só para a gente começar uma linha de raciocínio juntas, eu vejo que tu tens essa essência, ela tá dentro de você, você acredita e valoriza muito brincar. Mas eu também vejo que você tem um estudo por trás, né? Que você se baseia em referência, né? Sobre a importância efetiva do brincar, né? Eu vi que você tem toda ali, você busca contextualizar isso, porque é um direito da criança, além de ser uma grande oportunidade, é um direito da criança, né? Fala um pouquinho disso. Você ter essa linha
né, para mostrar que não é só uma vontade, quase que uma obrigação nossa permitir as crianças brincar, né? O brincar, ele é algo muito sério, né? Então, é engraçado quando eu comento com alguém que eu estudo e que o meu trabalho é brincar, as pessoas não levam, às vezes, muito a sério, né? Precisa estudar para brincar. Então, sim, né? Falando um pouquinho sobre os direitos, o brincar, ele é, sim, um direito da criança. Ele está descrito tanto na Constituição Federal, quanto no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nas necessidades básicas da criança, que nós, como pais, devemos fornecer a eles alimentação, segurança, o brincar está lá, descrito, né? Então, é uma necessidade básica das crianças, e isso é lei, está escrito lá. Então, quando a gente olha pela visão pedagógica, como eu também sou professora, né, tenho formação educacional, na Base Nacional Curricular, na BNCC, também está descrito como o brincar como sendo um dos 6 direitos da criança. Então, na LDB também, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, também é um documento para professores, também tem um cuidado para colocar isso, para deixar claro isso para os professores, do quanto o brincar, o lúdico, ele deve estar presente dentro da sala de aula e ser uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala sobre o brincar, é muito mais do que entreter, né? Do que deixar a criança, vamos ocupar o tempo da criança ali enquanto eu faço outra coisa, né? O brincar, ele precisa ter um objetivo. E é através do brincar que a criança sente, que a criança experimenta, que a criança vive, né? Então, na época que a criança começa a brincar no faz de conta, é um mundo imaginário, ter um amigo imaginário, é um mundo paralelo e que é muito importante para o desenvolvimento da criança. Emocional, cognitivo, enfim, é a base para a criança. E porque assim, por mais que a gente fale do brincar livre, e ele com certeza é aquele momento onde a criança ela constrói dentro da imaginação dela, ela constrói aquele universo dela, a gente pode se apropriar do brincar, né, para incentivá-la a tomar algumas decisões, a entender algumas atitudes que ela pode... Então tem uma série de benefícios que são usados, né, que esse tempo do brincar pode ser usado a favor da construção né, do desenvolvimento da criança, né? Quando a gente fala numa brincadeira, por exemplo, que tem mais componentes nessa brincadeira, tem a questão da empatia, da socialização, do respeito ao outro, do ouvir o outro, né? Aquelas brincadeiras que a criança começa a construir regras, né? Então, essa brincadeira, ela é maravilhosa porque a gente já de cá percebe o espírito líder, aquele que tem que desenvolver mais, que ainda, né? Então tem um que quer sempre coordenar a brincadeira. Trabalhar perdas e ganhos, porque eu falo muito isso para os meus filhos, que eles têm que brincar para saber ganhar, para saber perder, para saber que existe a hora de começar e a hora de terminar, para entender um pouco da dinâmica, né, do tempo, porque às vezes ela não tem muita percepção, mas a gente pode usar a brincadeira também para que ela entenda que existe toda uma dinâmica de rotina, enfim, né? Sim. Também na verdade, tudo que a gente for propor para a criança, ela precisa ser proposta de uma forma brincante, né? Então, agora que a gente está vivendo nesse momento de confinamento, eu tenho visto muitas famílias estressadas e preocupadas, né, com tudo isso que está acontecendo conosco. E assim, não tem uma receita pronta, porque cada um tem que encontrar a sua forma dentro da sua família, com a sua criança, enfim, com a sua rotina. Mas eu sempre, a orientação que eu sempre digo faça um convite convidativo, convide a criança. Se você quer que a criança arrume o quarto, não diga, vai lá arrumar teu quarto agora. Porque a criança não vai fazer isso, né?
Agora, se você transformar isso num momento lúdico, num momento de brincadeira, um momento prazeroso, de separar, quantificar, vamos separar nesse cesto aqui o que você não quer mais, nesse o que você quer, enfim. De uma forma positiva, virar até aqui em casa, com os meus são um pouquinho maiores, né? Eu tenho um pouco mais de liberdade de fazê-los entender algumas ações. E eu brinco com eles que às vezes a gente faz uma gincana. Não é competição, porque até eu não gosto, quem me conhece sabe que eu não gosto muito dessa característica competitiva das ações, mas eu falo que é uma grande gincana, né? Então, eu falo, a atividade de agora é arrumar então, todo mundo correndo, cada um faz a sua dinâmica, terminou, pega a próxima prova. E aí vira uma grande brincadeira, né? Porque senão vira, eu concordo contigo, às vezes vira uma pressão de uma ação e ela se torna um problema, em vez de virar um aprendizado, às vezes virar uma oportunidade de todos contribuírem pelo ambiente familiar, ele entende que isso aqui é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que é obrigação dos adultos, ele enxerga com uma outra ótica, né? E às vezes é só uma forma de você conduzir, né? E é muito legal. Sim, assim. sim. E aí, assim, ó, Fernanda, eu vejo que você tem muitas, eu não sei se a palavra seria essa, mas você se utiliza, né, de muitas ferramentas para brincar, para proporcionar o brincar para as crianças, né? E aí eu vi aqui, por exemplo, o que você falou, né? Um brinquedo, um jogo, uma brincadeira, todos eles são ferramentas para você. Qual é a diferença como que você vê a diferença entre cada uma delas e como pode usufruir de cada uma dessas formas de brincar, né? São todos elementos do brincar, né? Então, quando a gente fala assim, é bom a gente saber distinguir, até para que a gente possa oferecer para a criança não só uma ferramenta, né? Então, antes de eu iniciar a fala, eu quero dar um exemplo assim. Esses dias eu conversei com uma mãe que disse, eu não sei mais o que fazer, porque eu já peguei todos os brinquedos antigos que meu filho tinha, estavam guardados, eu já dei os brinquedos, enfim, e agora não tem mais. A gente já pegou os livros de pintura, ele já pintou tudo que tinha que pintar e agora não tem mais, né? Então, assim, a importância da gente compreender as diferenças. O brinquedo ele é o objeto, né? O objeto que a criança vai brincar ali, e ele pode ser estruturado e não estruturado. Na minha linha de raciocínio e na minha forma de brincar, eu prefiro e valorizo muito mais o brinquedo não estruturado, né? Que é aquele brinquedo que a criança tem a possibilidade de transformá-lo. Então, um cabo de vassoura, né? Ele pode ser um cavalo, ele pode ser uma espada, enfim, é um cabo de vassoura. A criança vai usar. Ela vai construir o que ela entende como brinquedo. Enfim. A gente tem muito ouve muito, né, aquela fala dos pais que, comprei um brinquedo caro, meu filho queria um avião lá de controle remoto, comprei o avião e ele brincou 2 dias e não brinca mais. Porque acabou as possibilidades, né? Aquele controle tinha 2 botões. Então assim, ele brincou ali, ele explorou um pouco, ele viu que se ele apertasse o botão da esquerda, o avião ia para frente, se ele apertava da direita, o avião ia para trás e deu, e acabou. Então, qual seria a outra possibilidade? Ele destruir esse brinquedo, né? Que é uma coisa que as crianças às vezes fazem, desmontar, mas e aí o adulto se frustra, né? Porque pagou caro, enfim. Então, o brinquedo, por isso que eu falo muito na questão da simplicidade. O brinquedo, ele pode ser tudo. Uma folha pode ser brinquedo, um pauzinho pode ser um brinquedo. Já ouvi essa. Ele comprou um brinquedo caro que ele tá brincando com a caixa. Caixa de papelão isso acontece muito, né? Da criança achar mais interessante o pacote, o colorido do pacote, do que o brinquedo que está dentro da caixa. Porque a caixa ela vai possibilitar a criança entrar dentro, se for uma caixa grande, transformar aquela caixa em 1000 coisas, né? Então, esse é o primeiro elemento, o brinquedo. A brincadeira é o ato de brincar e que a gente utiliza o brinquedo como ferramenta.
Então, a brincadeira é aquela. Está muito relacionada à questão do faz de conta, do criar, do imaginar, da criança conduzir a brincadeira e dela criar as regras para a brincadeira. Né? Então, diferente do jogo, o jogo ele tem uma regra já pré-estabelecida. Então, o jogo, até a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das idades, mas o jogo um jogo com muitas regras, ele é para os maiores, né? Que tem aquela questão da concentração, de tentar, de compreender o início, o meio e o fim. Porque o jogo ele não pode mudar, né? Então, aquela regra ali a gente tem que seguir. Para que possa para que possa haver uma sequência lógica, né? Alguém desenhou não começa aquela outra questão de assim, tinha que jogar o dado e andar com quantos números tinha no dado. Mas a criança pulou 10 casas e daí, né, os pais vão dizer, deixa porque ele tá brincando, né? Ele tá construindo, mas daí tá fugindo das regras, né? Exato. Então, esses 3 principais elementos. O brinquedo, que é o instrumento que a criança usa para a sua brincadeira. E aí o jogo, que é um brinquedo que também dentro do jogo a gente pode criar. Tem alguns jogos que a gente consegue adaptar e construir novas regras, novas possibilidades, né? Teoricamente, ele tem uma sequência, digamos, né? Isso. Sabe, Fernanda, que dentro do programa Família em Conexão, né, que é o programa que eu, a Grazi e a Lu desenvolvemos, eu tenho um módulo que fala justamente o criar para brincar. Porque eu também acredito que a parte de construção do brinquedo ou da montagem da brincadeira em si já tem que ser uma etapa do brincar. Porque o que acontece, e aí talvez tu consiga me entender, porque você deve ouvir isso de muitas famílias, é que muita gente acaba se inibindo do processo porque fala, não sei fazer, não tenho jeito, não sei nem por onde começar, enfim. E ele perde uma grande oportunidade de esse processo de montar a brincadeira já ser a parte mais legal da brincadeira. Né? Onde cada um entende, cada um vai fazer a sua parte, cada um vai contribuir dentro das suas condições, né? Dentro desse processo. E o que acontece é que muitas vezes a família se estressa nesse processo e aí na hora do brincar tá todo mundo cansado, irritado, chateado, frustrado. Então, um dos módulos, ele propõe justamente isso. Comece a parte do criar para brincar. Porque daí você está nesse processo de criação, vocês já estão brincando, né? E eu acho que ele acaba entrando aqui no brinquedo. Porque para criança é isso, né? Desculpa. Para a criança, ela entende nesse formato, né? A criança, desde a concepção da brincadeira, ela já está brincando. Ela não sabe diferenciar, agora a gente, de fato, vai brincar. Não, desde a hora que ela está dizendo assim, você vai ser a mãe, você vai ser o pai, a gente vai fazer tal coisa. Ela já está construir. Ela já está construindo a ideia do brincar e daquilo que será feito, sabe, né? Que a Dani, do Conexão Mães, fez um comentário aqui que eu acho que entra nessa fala, que ela fala aqui que os adultos não deveriam perder a essência do brincar. Às vezes a gente é que está conduzindo uma brincadeira da criança, que na verdade a criança já está num outro momento da brincadeira. Ela já está se divertindo, ou ela já está construindo ali na imaginação uma coisa que a gente ainda mas não está pronto, mas ainda não está tudo aqui, mas ainda não. E aí a gente acaba se proibindo viver essa brincadeira de forma leve, divertida, né? É muito louco. Às vezes até a questão da própria vergonha, né? O adulto, ele não se entrega para a brincadeira. Então, tem vergonha, se tem outras pessoas junto, então nem se fala, né? Então, é um ótimo exercício nesse momento, que a gente está confinado em casa, só com as pessoas que a gente ama, que a gente tem proximidade, da gente exercitar isso, né? Exercitar esse brincar, exercitar...
se permitir, fantasiar-se. E assim, quando eu falo no brincar, não é um brincar assim, mas eu falei fantasia, me veio na cabeça, a pessoa não tem fantasia. Aham. É uma roupa que tem em casa mesmo, é um Sim. chapéu, é um boné, é uma tiara, é construir com a criança. Lá no quintal a gente tem uma sala com uma gama grande de fantasias, mas não tem nenhuma fantasia do personagem X ou da princesa. Não. São acessórios para que eles construam. Então, aquela mesma capa vermelha, que ora é do rei, ora é da rainha, ora vira coberta para o bebê, ora é do super-herói X, Y. Isso é que então, é mágico, né? Porque tem infinitas possibilidades. Né? Cada um vai encontrar o seu porquê ali, o porquê que aquele item é legal. E tu sabe que essa questão da vergonha me veio na memória uma situação que é legal compartilhar. Eu trabalho com ambientes corporativos, é o brincar em ambientes corporativos. Então, eu atendo, por exemplo, shopping center. E há uns 4 anos atrás eu fiz um projeto que era muito lúdico. E aí o próprio shopping virou para mim e falou: Milena, só não sei se vai ter muita aceitação, se as pessoas vão utilizar esse espaço, porque o shopping ele tem uma característica mais de agilidade, ninguém quer ficar ali pagando estacionamento e tal. E a ludicidade, ela tem um pouco dessa coisa da construção, do ter um pouco mais de tempo para vivenciar ali os elementos. E eu falei, vamos apostar, porque eu acredito nesse projeto. E aí montei o projeto, e aí era muito engraçado, porque os pais chegavam na porta. E primeiro eles me perguntavam quanto custava, obviamente estavam num ambiente que lembrava pagamento, né? A segunda pergunta era quanto tempo meu filho pode ficar nesse espaço, porque as crianças se identificavam rapidamente, elas olhavam o ambiente bem lúdico, bem colorido e queriam ficar. E aí os pais perguntavam quanto tempo meu filho pode ficar? E a minha resposta da minha equipe era: ele pode permanecer no espaço tanto tempo que vocês ficarem juntos. Aí ele olhava assim para mim, aí eu falava assim, porque para ele permanecer aqui dentro desse espaço gratuitamente, você tem que ficar junto. Ah, filho, quem sabe vamos lá fazer um lanche, quem sabe eles encontravam alternativas de fugir. Só que a criança já tinha se conectado com o espaço e queria permanecer. E aí o pai se obrigava. E aí era mágico. Para mim foi a melhor experiência que eu pude ter, que eu tenho eu uso para relatórios, assim. Porque em 5 minutos o pai estava sentado no chão, brincando de dedoche, construindo fantasia, brincando de jogos de tabuleiro, pintando, fazendo mural de imagens, escrevendo. Por quê? Porque na cabeça deles, ele tinha vergonha. Imagina, eu vim pro shopping, vou sentar no chão para brincar com meu filho. Se eu fosse na minha casa, ele não faz às vezes. Ele não se permite. E vai fazer isso lá na frente de todo mundo. E aí, de repente, eu vi a sala cheia de famílias. E aí eu começava a comprovar que às vezes é exatamente isso que você falou. Às vezes as pessoas têm vergonha de perceber que aquilo que a criança faz, ela também gosta de fazer. Só que ela é adulta. Claro. Ela não pode se dar esse direito de sentar no chão e se divertir com a criança, né? Graças a Deus, hoje, né, e agora, principalmente, as famílias estão entendendo mais o valor desse tempo do brincar juntos, né? E aí, vamos para o próximo item que eu adorei aqui, a tua linha de raciocínio, né? Que você fala justamente sobre esse tempo que a gente está em casa, né? E que a gente pode explorar esse brincar em casa, né? Porque é o melhor, eu adorei essa tua frase aqui, tornou-se o melhor laboratório, né? Para si, enquanto adulto, e para fazer com a criança, né? E aí você fala, inclui a rotina da casa, o ato de brincar. O que você acredita que isso pode ser e como poderia, né, fazer toda a diferença para essas famílias que estão em casa puxando cabelo? Então, é o que eu disse ali, né? A nossa, que eu falei no início, a criança, ela nasce um cientista, né? Já nasce com o desejo de explorar. E hoje a nossa casa virou um laboratório de exploração para eles, né? Então, a primeira coisa é a gente se permitir e permitir a criança. O meu filho tem 9 anos e a minha casa, ela tá
transformada em relação a como ela era sempre. Tem brinquedo pela casa toda, meu filho ama desenhar, então assim, farelo de borracha pela casa toda também, desenhos inacabados na cozinha, no quarto, no escritório, por tudo. E isso faz parte, a gente tem que primeiro permitir que isso aconteça, que esse laboratório tenha vida. A gente não pode ficar nesse não, aí não, aí não, aí não, porque a criança vai se estressar, ela não pode. Por que ela vai fazer? Vai sair para fora? Não dá. Então vamos permitir que ela faça dentro de casa. Esses dias eu vi uma mãe, ela me mandou, eu adoro que as mães ficam me mandando, né, vídeos do que estão fazendo, enfim, e uma mãe me mandou na sacada da casa dela, ela arrumou um cantinho para a filha pintar. E ela disse ali, ela tá desde ontem pintando a sacada, né? É coisa fácil, assim, é algo que eu acho que é bem bacana de deixar, né? Deixar ali até a criança crescer e ver e ter história. Sim. Mas também, se aquilo for uma coisa que incomode muito, é fácil de depois tirar, né? Passar uma outra tinta por cima, enfim. Então, acho que a gente tem que parar de se preocupar. Papel, cria uma proteção, se aquilo te fizer bem, sim. Cria uma forma de você proteger, porque também vamos combinar, a gente sabe. Não é uma coisa tão simples, mas eu concordo contigo. Cria um espaço e limita para ela e diz, ó, não é que você não pode brincar por tudo, é que nesse espaço você pode sujar. Nesse canto você pode, E essa foi uma coisa que a mãe achou interessante fazer. Mas o que é legal a gente encontrar? Primeiro, o que a criança gosta de fazer, né? Por isso que não tem uma receita pronta da gente dizer. Eu tenho visto algumas pessoas fazendo rotina de brincadeiras. Isso é mega estressante para a criança e para a pessoa, para a mãe, para o pai também, né? Então, às 9 da manhã você brinca disso, às 10 você brinca daquilo, às 11 não dá. Não funciona assim. Primeiro porque a criança... Eu também concordo contigo. Eu acredito que isso vai talvez até estressar mais a família, porque além de ter toda a demanda, ainda vai ter que se preocupar se a criança consegue cumprir combinados desse nível, né, dessa intensidade, e isso pode prejudicar, inclusive, o próprio desejo de brincar, né? Então, assim, só para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da rotina, eu vou dar um exemplo prático. Eu até já dei esse exemplo em outra live, mas esses dias a gente brincou aqui em casa de restaurante. Então, foi um dia que meu filho acordou meio cabisbaixo, assim, aquele dia que a gente não tá num bom humor, e aí eu fui no ouvido dele que, se filho, se arruma, coloca uma roupa bem bonita, que hoje a gente vai passear. E aí ele me olhou com uma cara, né? Vamos passear como? Vamos passear onde? A gente não pode passear, né? Aí ele até ficou surpreso, vou passear como? Aí a gente vai num restaurante bem legal. E aí ele botou uma roupa, enfim, e a gente brincou de restaurante, né? Eu não sou boa cozinheira, não tenho dons na culinária, mas me esmerei um pouco enquanto ele preparou um cartaz para o restaurante. Então ele deu nome ao restaurante, ele fez o cartaz, ele pediu qual era o cardápio, colocou lá no cartaz o cardápio, e enquanto eu cozinhava, ele preparava, né, que já era um ato de brincar, né, nessa preparação, e até que então a gente foi para o restaurante, eu servia comida, a gente comeu, e a gente de fato incorporou o personagem de estar num restaurante, né? Então, assim, depende muito da idade da criança. Se a criança é uma criança menor, a gente pode pedir com que ela nos ajude na questão da separação de algumas coisas, e a gente já vai brincando e ensinando, né? Eu sou da área da matemática, então eu gosto muito dessa coisa já do ensinar a criança a classificar por tamanho. Então, esses dias até a Caroline Matei colocou uma brincadeira como sugestão que eu achei máxima, assim, classificar as meias. Né? Então, já vai fazendo a bolinha, já vai enrolando, já vai colocando, já vai guardando, e já é uma brincadeira da criança encontrar os pares. Isso que é o importante, é a gente olhar, vamos dobrar roupa. A criança pode auxiliar a dobrar. Que poderiam ser chatas, mas podem se tornar brincadeiras. Porque daí a criança participa. E são coisas que todo mundo tem que fazer. A nossa rotina hoje, todo mundo dentro de casa, todo mundo tem que lavar roupa, passar roupa, cozinhar, enfim. Então, a criança ela não pode ficar excluída dessa ação, porque ela vai sentir um tédio.
Então, o melhor é a gente se aliar a ela, né? E convidá-la para fazer o processo junto. Exato. Então, vou lavar uma roupa, pega um balde, dá uma peça ali para a criança ficar molhando, se tiver condições da criança, se é uma criança que gosta, né, pequena, a criança ama brincar com água, né? Vai lavar a louça, leva a criança junto. A gente aqui tem cachorro, né? E os nossos cachorros, eles também ficam entediados, né? E aí, para estimular o cachorro, a gente fala para as crianças, fala, ó, vai brincar lá no quintal e leva o cachorro para ele brincar com você, porque ele precisa correr. Só que aí, por fim, acaba virando uma brincadeira. Quando a gente olha, eles já estão lá e pega um, e o outro pega, e o outro brinca. Quer dizer, é uma necessidade da família. E aí, depois a gente fala, ó, agora da água, da comida, enfim, né? Completa a ação, completa a atividade, porque daí ele se sente responsável por aquela ação, mas ao mesmo tempo ele também se diverte e se sente importante nesse processo, né? Claro. É muito legal. Claro, Mas só complementando o que você falou do espaço, os meus meninos, eles já são um pouco maiores, né? E eu já, um pouquinho maiores, enfim, meu mais novo tem 8 anos, nem é tão grande, mas comparado a muitas das pessoas que nos acompanham, eles são um pouco maiores. Mas você sabe que desde pequenos, eu nunca tive muito espaço como eu tenho hoje. Eu já moro numa casa, eu morava num apartamento, e eu também separava na minha área de serviço um espaço onde ali eles podiam fazer a bagunça que quisessem. E quando a gente se mudou aqui para casa, eles já eram um pouco maiores, então aqueles cantinhos do brincar já não tinha mais a mesma utilidade. Mas o que nós fizemos? Eu tenho mesas pequenas, né, ainda do tempo deles pequenos, e eu coloquei perto da janela, que é um lugar onde eles gostam de ficar, e ali a gente disponibiliza livro, eles gostam de ler, ali eu deixo papel e caneta, porque eles gostam, por exemplo, de escrever, fazer livrinho de historinha, assim, tipo gibi, sabe? Eles gostam muito disso. Então, assim, até tá no meu e-book que eu falei hoje de manhã sobre os hábitos, criar espaços estimulantes, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente fala do brincar como parece que é só uma brincadeira específica, né? E, na verdade, o prazer de brincar, ele pode ser percebido de várias formas, né? Então, para o meu filho, por exemplo, desenhar as histórias em quadrinhos dele é uma brincadeira. Porque não é um compromisso, não é uma atividade da escola, não é uma obrigação dele. Então, para ele, isso é o brincar, né? Então, teve um momento que você falou sobre perceber a criança, sobre identificar o que ela gosta, né? E eu acho que isso é muito válido, né? É você perceber que a criança vai crescendo, os gostos vão mudando. Mas o incentivo, o estímulo e a intenção tem que permanecer, exatamente. Né? E que não é uma... Eu até trouxe, Milena... Opa, desculpa. O direito de brincar não é só dos pequenininhos, né? Não. O direito de brincar é dos grandinhos também. Inclusive, a gente tem sugestões para crianças acima de 11 anos, já entrando na pré-adolescência, também precisa brincar. Né? É um brincar diferente. Aí sim entra muito brincar dos maiores, né? Brincar de jogo, com jogos. Olha só, a Flávia fez um comentário aqui falando assim, que é um espaço que é deles, que eles têm livre acesso. É isso, eu concordo, né? Que é um espaço. Se não tiver arrumado, se não tiver... Claro que eles têm que ter noção de organização por uma questão de vida, né? Mas ali é o espaço deles, é o universo ali que eles vão construindo e vão brincando, né? E vão se sentindo livres, né? Eu gosto muito de dar sugestão. Eu trouxe, não sei se vai dar para ver aqui. Aqui, dá para ver, né? Dá. Uma bandeja com alguns itens. O que é isso? É algo que eu sempre fiz aqui em casa, agora não faço mais nesse formato, porque meu filho já tem 9 anos, então agora são outras coisas que eu disponibilizo para ele. Mas isso aqui sempre aconteceu aqui em casa e é uma sugestão que eu sempre dou. Uma bandeja, né? Uma bacia, um pote com materiais disponíveis. Onde os pais vão diariamente, ou combina com a criança a cada 2 dias, né? Para também a criança ter tempo de explorar esse material, né? Disponibilizar materiais diferentes aqui dentro.
Ah, Então, que naquele show. cantinho onde a gente disponibiliza para a criança, a gente deixa esses materiais. Só que não é chegar e dizer assim, olha aqui, ó, eu coloquei um fiozinho e coloquei uns macarrões aqui, ó. Agora você senta ali e coloca um dentro do outro. Não é Você né? Não é isso, não é o pai, pensar. a mãe pensar no brincar, né? Aham. E muitas vezes acontece isso, os pais dizem assim, mas eu não tenho material, é o que eu mais ouço, né, agora nesse momento de quarentena, não tem, já acabou, não tenho material. Então aqui eu trouxe para mostrar que são materiais que todo mundo tem, né? Ai, Rolinho de que papel maravilha. higiênico, Aham. né? Todo mundo, espero que todo mundo Tampinhas, tenha. Aham. todo mundo tem, né? Tampinha Tampinhas, de leite. isso aqui eu tenho um monte em Ai, casa, não, e a gente brinca muito. Eu disse Que é uma vez, aquele comer na pizza, né? Eu como muita pizza. oh, delícia. Então a gente tem vários, né? E a gente guarda todos porque serve para muita coisa, para empilhar ou para fazer construções, enfim. Né? O interessante é nós adultos não nos preocuparmos com o que meu filho vai fazer com isso. Não, vai para o lixo, não tem nada para ele fazer com isso. Não, disponibiliza porque ele vai construir e vai chegar uma hora que você vai dizer sério que ele transformou isso, né, naquilo. Então, assim, é lindo de ver quando a gente possibilita a criança a de fato construir, usar a sua criatividade de uma forma não conduzida, né? Então, aqui, assim, nessa caixa aqui, por exemplo, eu coloquei palitinhos de picolé, coloquei algumas fitas, e a ideia é deixar a criança explorar. Isso aqui pode ser feito para qualquer idade, com os mesmos materiais. Criança pequenininha vai explorar, vai rasgar, vai amassar, vai experimentar a textura. E sabe o que é mais louco, Fernanda? Porque assim, ó, o tempo que a criança vai passar processando esses itens que não são óbvios ou que não são, não tem um uso único e objetivo, é talvez o tempo que a mãe fale, eu preciso sentar 5 minutos, eu preciso me concentrar 5 minutos aqui no almoço. Pode ser o brincar livre, aquele momento que a criança está explorando esses elementos, encontrando coisas, e ela tá ali livre, com a imaginação a mil, né? E ela tá ali curtindo aquele momento dela. Isso é mágico, é mágico. Eu vou mostrar algumas coisas aqui que meu filho construiu com um rolinho de papel higiênico, né? Aqui foi na Páscoa agora, ele construiu um coelhinho. Tá falando sério? Então, ele tem um rolinho ele fez tudo. São vários pedacinhos. São os pedacinhos, né? Que ele cortou e com algodão. Esse aqui foi tudo ele que fez, né? Não teve intervenção de adulto nenhum. Que legal. Aqui a gente tem também um sino, né? Que ele fez também na época do Natal. Tem outra coisa, aqui em casa, assim, como eu estimulo muito isso, né? A produção com reciclado. A minha casa tem muitos enfeites reciclados no Natal, a árvore de Natal enfeitada, porque a gente tem que valorizar também, né? Então, esse aqui tava enfeitando aqui a Páscoa, né? Aqui ele fez um andinho com rolo de papel higiênico também, né? Coisas. Também tem esse aqui também fica pendurado ali na sala o ano todo, o anjinho que ele fez. Tu falou uma coisa esse aqui é uma opção de uma borboleta, né? Tá colada mas é uma borboleta também, uns pedacinhos. É um material super acessível, um material que não exige nenhuma técnica, não exige nenhum material adicional que vai fazer né? E toda criança pode brincar, porque mesmo que eventualmente, sei lá, um pequenininho coloque na boca, isso não é um problema, né? Claro que a gente vai conduzir, mas não é isso que vai fazer, né? Às vezes até um brinquedo atóxico desses pronto é mais perigoso que um rolo de papel que eventualmente não... A criança até 2 anos, ela precisa estar sob supervisão, né? Então, assim, todo brincar... Será que tá voltando? Oi! Oi! Gente, voltou? Eu tava até fazendo alô já no telefone aqui, comecei a rir sozinha, comecei a alô! Não, tô aqui, tô de volta. Não sei o que aconteceu, gente. Desculpa! Tava maravilhoso! Não, vamos continuar.
Vai lá, vamos Vamos continuar. continuar. Tá, e daí você tava Então, falando deixa de eu como a te criança mostrar. pode- Eu trouxe algumas ideias, né? Até para que não fique aquela coisa assim, só falam, mas não dão ideias práticas. Show. Então, Então, vamos assim, lá. aqui a gente tem um boneco, ó, papelão, todo mundo tem papelão também, é só desenhar um corpo e deixar para a criança enfeitar, né? O meu filho enfeitou assim, né? Criou aqui pezinho, mão, rosto, dá para pôr cabelo, enfim. Então, também é uma atividade que a criança vai Show. se Vai ocupar construir um o tempo e vai boneco. aprender com isso, né? Não, e ele vai Então construir aqui, o ó, um boneco, palitinho. pode depois brincar de teatro, brincar de teatro de Sim, sombra. isso. Muito É bom. um fantoche, né? E Aham. aí, falando dessa mesma ideia, esse aqui eu acho fantástico. É um fantoche também, garrafa PET, palitinho. Aqui a gente fez de tecido, né? Ó, ele entra e Aqueles sai. palhaços aí Olha que de legal. circo. Aham. Então assim, Muito tudo, aqui bom. é fita ao redor. Quem quiser depois no detalhe como que faz, pode me chamar lá que eu explico, tá? Então, eu até já quero adiantar e te pedir para depois pegar essas dicas de brinquedo, fazer para a gente uma listinha, por exemplo, da caixa, que tipo de material a gente pode ter em casa, eventualmente juntar, ou não ter em casa, mas guardar para usar, né? Para a gente criar um postzinho com essas dicas tuas. O que tu acha, Fernanda? Tá. Uhum. Legal, legal. Assim, são inúmeras possibilidades, né? Tudo que a gente imaginar. Aqui em casa nada vai pro lixo, né? Aham, A gente reutiliza tudo, né? Super Então, assim. entendo, porque aqui em casa é assim, eu tenho caixa de ovo guardada, né? O que vai ser feito com isso eu não sei, mas daqui a pouco surge alguma ideia e a gente brinca com isso, né? Essas tampas aqui de marmita a gente guarda para fazer desenho ou para recortar, porque ela é lisa, né? Então você pode criar uma caixa, guardar isso tudo na caixa fechada e no dia que for para propor alguma atividade, você simplesmente abre a caixa e vê o que tem e brinca com o que está ali, né? Não é uma coisa que você tem que organizar com antecedência. Eu acho legal dar essa noção, essa ideia de suspense para a criança e de limitar ela, né, limitar no sentido dela tem que usar a imaginação para trabalhar com aquilo que a gente deu hoje. Até porque senão fica naquela ideia dos brinquedos que tem no quarto. A criança tem um monte de brinquedo, mas não brinca com nenhum. Se a gente deixa a caixa toda disponível para ela, aquilo ali já perdeu o encanto. Então eu sempre tratei como uma magia, né? Lá no quintal a gente tem um ateliê de artes, né? Então, quando a gente vai para o ateliê de artes, é porque algo muito especial vai ser produzido lá e as crianças já ficam encantadas em ir para o ateliê. Então, as possibilidades são infinitas, né? Essa caixa, ela seria o nosso ateliê móvel, né? Então, onde a criança vai explorar os materiais, mas assim, de forma nova, né? É algo novo que está sendo, por mais que um rolinho de papel higiênico ela já manipulou em outras situações, mas naquele momento, em conjunto com aqueles elementos que estão na caixa, é algo novo para ela, né? Uma e aí, nova assim, as crianças possibilidade, pequenas, né? Então, como eu falei, as crianças menores vão manipular o objeto, os pequenininhos mesmo, bebês, vão jogar no chão, vão ouvir o som, né? Então, se a gente jogar um rolinho de papel higiênico, ele faz um barulho, se a gente jogar uma tampinha, faz outro. A criança pequena, até os 2 anos de idade, ela é muito estimulada pelos sentidos, né? Então, o som, a audição é um deles, e por isso que as crianças jogam muita coisa no chão, né? Não é assim que elas estão nos desafiando, né? É porque elas aprenderam que aquilo ali produz um som, produz um barulho, produz um movimento, e é por isso que a criança insiste em fazer esse movimento que às vezes que fica algo repetido, né? A gente junta, ela vai lá e joga de novo, junta, ela joga de novo. Ô, Fernanda, olha só, o teu conhecimento na área do brincar é muito incrível e muito vasto. Eu acho que renderia aí horas a mais pra gente conversar, até porque eu sei que tem mais coisas que tu gostaria de trazer. Apesar desses minutinhos aqui de ter travado, eu acho que a conversa foi extremamente rica e eu tenho certeza que pode deixar umas dicas ali para a gente colocar disponível para essas mães
que estão nos acompanhando. Então, eu queria uns minutinhos teus para tu convidar as pessoas para ir lá conhecer o quintal, antes de eu finalizar, porque senão o Instagram vai deletar a gente. Sim, vai me derrubar, né? Então, faz o teu convite para eu poder fazer aqui o encerramento. Então tá. Então, nós ficamos, Milena, aqui nos ingleses, né? O quintal agora está fechado, né? Estamos em quarentena nesse momento de isolamento. Mas acreditamos que em breve tudo isso vai passar e a gente vai brincar muito. Então, nesse momento a gente também está se reinventando. Se reinventando no sentido de tentar chegar nas famílias através da internet, através de vídeos, através de posts que a gente tem feito com sugestões de brincadeira. Então, quem quiser nos acompanhar, a gente já tem produzido diariamente algum conteúdo, algo relacionado ao brincar. E em breve abriremos as portas. Qual é o seu esperamos Instagram? todos. Fala pra gente de novo. Qual é o Instagram? É Quintal Infantil. Isso, Quintal Infantil. No Quintal a gente faz, como a gente já falou no início, inúmeros eventos e a agenda de eventos agora para março, abril e maio estava linda, né? A gente teve que postergar. Vai voltar. Mas eu tenho fé. Sabe o que eu acho mais legal, Fernanda? É que a gente tá tendo... Eu tive conversando com uma pessoa bem bacana que me deu uma luz. Ela falou assim, Helena, as pessoas estão tendo a oportunidade de valorizar os momentos em família e elas vão permanecer. Apesar de achar que a gente vai voltar desse processo cansados, a gente vai entender que foi a família e essa união e esse momento de conexão que nos fortaleceu para a gente voltar à ativa. Então, tu tem um trabalho incrível. Eu posso dizer que estou caminhando para trazer essa cultura para dentro do ambiente corporativo e eu tenho certeza que a gente vai ter bons resultados a partir de tudo isso que as pessoas entenderam, que o valor principal da família, ele vai ter cada vez mais importância, né, para todo mundo. Com certeza. Fernanda, de coração, eu agradeço muito a esse tempo que a gente passou juntas. A gente tem muito mais coisas para fazer ainda. Tenho certeza que esse foi só o primeiro papo que a gente dividiu, né? Quer dizer que realmente eu acho que o trabalho é incrível. Parabéns, porque eu sei que faz sozinha, tu é guerreira. E quero dizer também, gente, que olha, o programa Família em Conexão, ele tem um dos pilares, a criatividade, que valoriza o brincar, mas não nessa intensidade que a Fernanda traz, mas sim do processo criativo de família, né? Pensar em como construir essa brincadeira juntos. E o nosso programa, né, que tem os 3 pilares de criatividade, tem gestão de emoção e comunicação assertiva, a gente está fazendo um preço diferenciado nessa temporada de quarentena para as famílias poderem entender toda essa informação que a gente traz, mas principalmente aplicar, né? Então, são 6 módulos que todos eles têm um conteúdo no final para você, um PDF, para você aplicar uma atividade, uma dinâmica, tudo muito rápido, muito fácil. Então, o programa, o Instagram está me avisando que eu vou desligar. Eu entro com a Flávia e aí eu preciso então te agradecer para poder sair dessa sala para entrar em outra. Tá. Brigadão, adorei. Travou. Já te disse que eu sou super sua fã e para mim foi um prazer enorme passar essa 1 hora conversando contigo. Foi muito bacana e espero mesmo que a gente se encontre em outros caminhos por aí. Com certeza, a gente vai se encontrar. Muito obrigada, viu? Vamos brincar muito, pessoal. Vamos aproveitar para brincar. Vamos brincar, isso mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Às 16 horas agora estou de volta, daqui a pouco com a fotógrafa Flávia. Então, daqui a pouquinho. Beijo.